Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Para o jogo de hoje, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua expectativa e como você entraria em campo. Tem toda essa questão do Luciano como camisa 10, Luciano vai para o banco, o Zubeldia gosta do Luciano como 10, vem jogando com ele nessa função, e aí fica essa dúvida. Como você entraria em campo hoje, Renan? Você entraria com o Lucas como camisa 10 ou com o Luciano sendo o nosso meia, entre aspas? Felipe, a gente comentou um pouquinho a respeito disso também ontem no preleção, né? Nós e mais o Raí. Eu colocaria o William Gomes, o Lucas, né? Obviamente centralizado, o William Gomes lá do lado esquerdo, no extremo esquerdo, e na direita eu ainda teria, né? Se fosse o treinador de São Paulo, teria a dúvida entre Rato e Eric, né? Por quê? Eu acho que hoje é um jogo que, além de tudo que eu já falei, São Paulo tem que ter muita velocidade, intensidade, quebra de linha. E já, mesmo você não tendo perguntado, eu não colocaria o Bobadilla para jogar de titular, né? Eu colocaria o Marcos Antônio, em função da data FIFA, né? Ele jogou aí os 2 jogos de data FIFA, praticamente os 90 minutos dos 2 jogos, e 48 horas depois, né, muita gente pode falar, né, é bastante tempo. Gente, posso afirmar sem medo de errar, não é muito tempo. O corpo do atleta de alto rendimento, 48 horas depois que aparece de fato o cansaço e todos aqueles testes que jogador profissional faz, né, tira um pouquinho de sangue para ver uma enzima lá que tem no músculo do atleta. São nessas 48 horas pós-jogo que ela fica mais alta. Então, com relação a isso, até o risco de uma lesão. Portanto, eu não colocaria o Bobadilla titular, colocaria o Marcos Antônio, que, pensando dessa forma, é um jogador que tem uma intensidade, uma velocidade, na troca de passe, em comandar o meio de campo, em dar ritmo para o meio de campo, quebra de linha, passe vertical. Eu colocaria o Marcos Antônio. E como eu falei, do lado direito, eu teria a dúvida entre o Rato e o Eric, porque o Eric ele também tem um 1 para 1. E no jogo de hoje, tanto de um lado quanto do outro, eu acho que a gente vai precisar disso. É óbvio que a gente pode, quem sabe, perder algumas coisas que o Rato nos traz, né? Finalização de média a longa distância, uma boa assistência ali, saindo com a perna esquerda pelo lado direito, tal. Mas o Rato iria também muito bem. Só que, pensando em tudo isso, o principal é o Lucas iniciar o jogo ali, porque é o jogador que tem uma velocidade na condução de bola, que dita o ritmo, que muda o ritmo, que consegue quebrar linhas com muita facilidade, entendeu? Mudança de velocidade, mudança de direção, e isso em direção ao gol, centralizado. Isso, na minha opinião, seria muito importante. Mas, com certeza, algumas pessoas vão falar: quando ele fez isso contra o Fluminense não deu certo. E, de fato, não deu certo. Mas foi uma primeira e única experiência em 45 minutos. E isso não pode ser definitivo, né? Só esses 45 minutos serem definitivos para falar: não, o Lucas não pode jogar ali, o William não pode. Não. As melhores chances daquele jogo, que foram poucas, foram com o William lá do lado esquerdo. Portanto, cara, o mais importante de tudo isso é a atitude. É a atitude que o time tem que ter hoje desde o início. A forma com que encara o jogo, a forma com que inicia o jogo, pressionando, sendo agressivo, pressionando no campo defensivo do Atlético, no nosso campo de ataque, tentando recuperar a bola o mais rápido possível, aquela pressão que eles falam hoje, pressão pós-perda, que a gente consiga recuperar a posse de bola o mais rápido possível e o mais perto possível do gol adversário, do gol do Atlético.
Portanto, esse que é o principal detalhe do jogo de hoje. Independente de nomes. Tem a dúvida do Alan Franco com o Sabino, né? Algumas pessoas falam do Igor Vinícius, né? Que ataca mais do que o Rafinha. Não sei, de fato, quais são as condições físicas do Igor. Enfim, dito isso, como diz o nosso querido Ilcinho, dito isso, esquecendo nomes, é a atitude de um time aguerrido, de um time agressivo, de jogar em cima. Mesmo fora de casa, é possível passar. É isso que, se eu fizesse parte do elenco, eu gostaria que tivesse na cabeça de todo mundo. É possível. Não tem nada de anormal. Nós não estamos com uma desvantagem de 3, de 4 gols. Não, é um gol só. E digo mais, como eu sempre gosto de ver as coisas pelo lado positivo, se acabasse 0-0 no Morumbi, quem sabe o São Paulo teria uma postura hoje, de início, para início de jogo, uma postura muito defensiva, uma postura daquele time, sabe? Como foi jogar contra o Nacional, sabe? Fica tocando, sem agressividade, sem o ímpeto de atacar. Agora, com 1-0 de desvantagem, eu acho que o São Paulo tem que ter uma atitude diferente, vai ter uma atitude diferente do que teria se o jogo tivesse acabado 0-0. Não, eu gosto de pensar pelo lado positivo, não foi de todo ruim e nós temos que ir para cima do Atlético hoje. Temos que ir para cima e vamos para cima. Acho que o São Paulo, desde o primeiro minuto, acho que até uma questão que eu queria comentar com você. Como você acha que vai ser a postura tanto do time dentro de campo? Eu vi muita gente falando que o Galo é um time que gosta de ter a bola, não é da característica do Galo ser um time reativo. Eu queria entender de você, Renan, como você acha que vai ser a postura do São Paulo em campo? Eu imagino um time que vai atacar desde o primeiro minuto, e tem que ser isso. Acho que tem que ser isso para virar o jogo, não deixar o Galo jogar, sufocar o Galo no campo deles, porque se deixar, o Galo tem qualidade para chegar, e o Milito é um técnico que tem essas características. Não é um técnico que fez 1-0 fora de casa, vou abaixar minhas linhas, estacionar o ônibus na frente do gol e buscar a classificação. É um treinador que gosta de ter a bola, gosta de atacar, gosta de ser ofensivo. E aí eu queria entender um pouquinho de você, como você acha que vai ser essa postura do São Paulo. Você acha que vai ser mais ou menos isso? E, cara, você acha que o São Paulo precisa fazer esse abafa mesmo no campo de defesa do Atlético Mineiro, Renan? Não tem que fazer. Isso é uma coisa que a gente já espera. A gente espera todos os jogos de um time do tamanho de São Paulo. Aí você indo para um confronto de mata-mata com 1-0 de desvantagem, espera-se mais ainda. Concordo com você quando você diz que o Atlético é um time de propor jogo, de ter posse de bola, né? É esse o time do Milito, é esse o time do Atlético. Só que, em contrapartida, eles deixam muitos espaços, principalmente jogando em casa, quando eles são agressivos dessa forma. Quando eles tentam ter a bola, pressionar, eles deixam bastante espaço, né? Nesse sentido, o São Paulo tem que aproveitar. Obviamente que, quando a gente fala tudo isso, daqui sentado é muito fácil. Nenhum time no mundo consegue pressionar por 90 minutos. O que eu digo é o seguinte, se o São Paulo conseguisse fazer um gol ali no começo do jogo, até os 20, 25 minutos, 0-0. O confronto fica 0-0 totalmente aberto, entendeu? Mudaria o clima do estádio, né? Mudaria toda essa questão. Entra muito também num jogo desse nível de mata-mata a questão psicológica, a questão mental. Entra muito dentro de campo. E nós temos jogadores experientes. O Atlético também tem, mas nós temos jogadores experientes, cara. Nós temos jogadores acostumados com esse tipo de decisão, acostumados com esse tipo de pressão, né? Mesmo jogando fora de casa. Portanto, o ideal é que você pressione os primeiros minutos, né? Dependendo do que acontecer, você baixa um pouquinho suas linhas, né? Espere um momento, porque isso também é estratégia de jogo e que pode dar certo. Não é muita característica do São Paulo, baixar demais as linhas e ficar jogando em contra-ataque. Não é muito a característica do São Paulo isso. Mesmo com o Dorival, agora com o Zubeldia, não é. Mas você tem que entender o jogo.
entender as suas necessidades dentro da partida, dentro do confronto, entender o dia do adversário, né? A gente conhece bem, a gente jogou recentemente 2 vezes contra esse Atlético, a gente conhece muito bem o Scarpa, o Wellington já conhece muito bem o Scarpa, né? É você tirar as principais qualidades do time adversário, você tentar matar as principais características do time adversário e usar da melhor forma as suas. E sem esquecer que nós estamos perdendo o jogo. Nós vamos começar um jogo perdendo de 1-0. A gente tem que ir para cima. E o Atlético vai sentir também. Ninguém consegue propor jogo 90 minutos, ninguém consegue atacar 90 minutos, ninguém consegue ter posse de bola 90 minutos. Em algum momento do jogo, todo mundo, os 2 times, vai sofrer. Então o São Paulo tem que saber suportar esse momento em que vai sofrer a pressão e também pressionar. O adversário, mesmo jogando fora de casa. A gente vai entender também quais serão as circunstâncias do gramado, né? Para a gente também fazer uma análise, porque é complicado, cara. A gente hoje exige muito, né, do atleta profissional, na qualidade do jogo, digo do futebol brasileiro, a qualidade do jogo, né, as tabelas rápidas e tal, e se você não tem um gramado em condição, é difícil você exigir, né? Isso aí tem que analisar também a partir do momento que o jogo comece. Mas, repito, Felipe, para cima, independente de qualquer circunstância, obstáculo negativo, para cima, cara, para cima. É difícil? Mas não tem nada de impossível, não tem nada de anormal. São Paulo fez um milagre se passar feio. Milagre porra nenhuma, irmão. Nós estamos falando do maior time do Brasil, certo ou não? Então, já falei ontem aqui, não tem nenhum time na América do Sul, para qualquer competição de mata-mata, que você fala, esse time é favorito contra o São Paulo. Não existe isso. Na minha cabeça não entra. Em um jogo de mata-mata, não existe. Entendeu? Então, eu acho que o São Paulo tem condição, sim, de chegar lá hoje e fazer o seu papel, fazer seu trabalho, ser um time coeso, ser um time junto, unido, dando a mão, todo mundo dando a mão, jogando um pelo outro. Temos condições, sim, de passar. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!